Mateus capítulo 14, o versículo 30, em nome de Jesus. Apenas o versículo 30 nós estaremos lendo essa palavra. Quantos encontraram, diz amém? Amém. Eu vou contar até 3 e vocês vão ler em alto e bom som, como está em suas Bíblias. Amém? Mateus capítulo 14, o versículo 30. 1, 2, 3. Sentindo um vento forte, teve medo, começa a cair para o amor de Deus. Senhor, salva. Tá, só aí é suficiente. Deus abençoe, queridos, poderem sentar. Amados, deixa eu te falar uma coisa que, quando eu olho para a Bíblia e converso com muitas pessoas, algumas pessoas falam mal do apóstolo Pedro. Porém, se nós olharmos para a Bíblia, entre os discípulos e os apóstolos, o apóstolo Pedro foi o que mais se destacou, porém foi o que mais errou. Dentro da Bíblia, foi o que era o apóstolo mais atrapalhado, porque quando tentava ajudar, dava errado. Era aquele que, quando dava uma opinião, nem sempre estava certa essa opinião, mas ele tentava. E quando eu olho para a palavra, uma certa vez, Jesus se afastando da multidão, e aí nós estamos vendo aqui os discípulos pegando um barco e cansado, porque andar com Jesus não é fácil. Me diga quem é que não já cansou. E quando os discípulos passavam a maior parte do seu tempo andando com Jesus, aquele deserto escaldante, e chegou um momento que eles cansaram, pegaram um barco, e dentro deste barco eles adormeceram. Mas neste barco que eles adormeceram, a Bíblia nos conta que, chegando já na quarta vigília da madrugada, isso é entre 3 horas e 6 horas da manhã, começa agora um grande vento passar pelo rio, começa agora uma tempestade, um nevoeiro, e os discípulos começam agora a temer. Amados, é normal na nossa caminhada dentro do barco com Jesus, algum vento forte passar e nós termos medo, e este vento nos abalar. Mas todo vento que te abala é porque o Senhor já providenciou socorro para poder se aproximar de você. Aleluia. Entenda isso. Todo vento que Deus permite passar pela tua vida é uma experiência nova, amados. Seja qual for o vento que Deus permitir passar na tua vida, Ele tem uma nova experiência. Fala contigo. Todo vento que passar na minha vida me trará uma experiência. Todo vento, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todos vocês que estão aqui sabem disso, já tiveram experiência com Deus e sabem do que eu estou falando. Não tem como nem negar isso. Depois de um grande vento, nós aprendemos uma grande lição. E quando os discípulos, queridos, estavam no barco, estavam passando, e de repente aquele vento toma conta, Jesus começa agora a caminhar por cima das águas, cerca de 25 ou 30 estádios, isso é, cerca de quase 5 quilômetros, Jesus caminhando por cima das águas para socorrer os discípulos. Eu quero te dizer, mesmo que os discípulos pegaram um barco, estava navegando sem Jesus, mas Jesus observou e viu: se eu não for socorrer os meus discípulos, eles vão morrer. Queridos, sabe por que eu e você estamos de pés? Porque mesmo no vento, mesmo dentro do barco, o Senhor esperou até a tempestade vir, mas foi no meio da tempestade que Ele se revelou a mim e a você e nos deu livramento. Observe, o Senhor não te livra da tempestade, Ele permite você caminhar na tempestade, mas é dentro da tempestade que o Senhor vai falar contigo, é dentro da tempestade que o Senhor traz o milagre, é dentro da tempestade que o Senhor permite a bonança chegar em nossas vidas. Aleluia. E quando eu olho para os discípulos começam agora a dizer: vamos morrer. E agora? Porque claro, todo mundo que sabe, queridos, nós que seguimos a Cristo, sem Cristo é suicídio na certa. E os discípulos, quando eles observaram, eles disseram: agora nós vamos morrer no meio dessa madrugada, com esse temporal nós vamos morrer. Mas de repente eles avistam alguém caminhando, eles dizem: ali vem uma sombra. Outros diziam: ali vem um fantasma. Mas sempre tem que ter um ousado, e esse ousado chamava-se Pedro. Pedro analisa e diz: Senhor, é o Senhor mesmo? Se for o Senhor, permita que eu vá até aí. Queridos, aquilo que eu falei no início, Pedro é o discípulo que mais cometeu erros.
Deus, pastor Léo. O mais, porém, foi o que mais se destacou dentro do Novo Testamento. Nenhum apóstolo ganhou tantas almas, nem Paulo. Paulo abriu muitas igrejas, mas ganhador de almas igual Pedro, nenhum foi. Queridos, quando eu olho Pedro dizer, mestre, se é o Senhor, permita que eu vá lá. Jesus disse, venha. Ei, amados, para você ver milagre de Deus, é necessário se arriscar e entrar no mar. Para você ver milagre de Deus, você tem que caminhar sobre as águas das dúvidas, sobre as águas que impedem você de se aproximar de Deus, porque, queridos, Deus quer de você experiência. Por favor, fale para você, Deus quer de mim experiência. Deus quer experiência contigo, porque se não tiver experiência, você abandona o Senhor na primeira guerra. Quando a Bíblia diz que Jesus disse, venha Pedro, a Bíblia nos fala que Pedro tira agora os pés do barco e Pedro caminha sobre as águas. Queridos, o único homem que conseguiu caminhar por cima das águas, Pedro. Não estou falando de Jesus, que Jesus é Deus. Caminhar 5 quilômetros por cima das águas, isso aí não é coisa de homem. Isso aí tem que ser Deus. Homem nenhum poderá caminhar, imagine, pastor Léo, 5 quilômetros, caminhar por cima das águas tem que ser Deus. Homem nenhum consegue fazer isso. Queridos, quando Pedro tira o pé do barco, analise comigo, se quando Pedro tira o pé do barco, se os pés dele não se firmassem nas águas, ele ia continuar? Não, ele voltava para o barco. A Bíblia diz uma coisa interessante, que Pedro saiu do barco e começou a caminhar por cima das águas. Analise que coisa, nenhum homem jamais caminhou por cima das águas sem ajuda de capa, sem ajuda de nada, senão Pedro. Estão entendendo isso? O apóstolo que todo mundo tinha como mais atrapalhado foi o único que teve a maior experiência na face da terra. E esse foi quem negou Jesus. Esse foi quem entrou em depressão. Esse foi quem o diabo falou na boca. Lembra de Pedro? Querido, se você estudar a história de Pedro, tinha tudo para dar errado, mas foi aquele que deu certo e se tornou o primeiro pastor da igreja de Cristo na face da terra. Amados, quando Pedro coloca o pé, que começa a andar sobre as águas, o versículo 30 diz que passou um vento forte e Pedro teve medo. Passou um vento forte e Pedro teve. Eu quero ver a igreja. Passou um vento forte e Pedro teve. É o medo no vento forte que às vezes até parece que Jesus não está presente na prova. Até parece que Jesus se esqueceu de nós. Até parece que Jesus não está atendendo as nossas orações. Mas é no vento forte que Jesus se revela para a igreja e diz: eu trago livramento para a igreja. É no vento forte. É porque no vento forte é a hora do socorro. E a Bíblia me diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da... Então, queridos, o Senhor só vai se manifestar na hora da angústia para você. E quando eu olho para essa palavra, Jesus, olhando para Pedro, permitiu que Pedro viesse até ele. Quando passou o vento forte e Pedro teve medo, a Bíblia diz que Jesus agora toma Pedro pela mão, segura, levanta e diz: ei, homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro não discute com Jesus? Não, mas só essa pergunta: precisou Jesus carregar Pedro no colo até o barco? Não. Nas mãos de Jesus, o mesmo Pedro que caminhou até ele sozinho, agora voltou em paz, andando sobre as águas e entrou no barco. O que eu quero te dizer é que Pedro foi o único homem que teve a maior experiência que os apóstolos já tiveram com Jesus. Ele foi o único que caminhou sobre as águas. Ele foi o único que caminhou agarrado com Jesus. E, queridos, o que eu quero te dizer nesta noite é que no momento da tua prova, é no momento da tua dor, é que o Senhor vai permitir que o vento forte passe, mas na hora do medo, o Senhor vai te socorrer. Confia nele, creia nele, não entregue os pontos, porque o Senhor é fiel para te ajudar, o Senhor é fiel para te abençoar. Ele não desiste de você. Glória a Deus. Crê nisso? Amém. Você sabe o que está acontecendo nos últimos dias? Estamos deixando de acreditar no milagre do Senhor. Observe como as pessoas têm se afastado da presença de Deus com facilidade. Mas aqui é diferente. Aqui nesta noite, eu estou dentro de uma igreja que tem um povo que na hora do vento é que conhece o seu Deus. É na hora da prova que se aproxima do seu Deus. É na hora que o vento forte bate, pode vir até o medo, mas neste medo nasce uma nova experiência de Deus com você.
Aleluia. Quantos estão dispostos a caminhar por cima das águas por Jesus e não abandoná-lo na hora do vento forte? Fale com você, fale: eu faço parte dessa geração. Bata no peito e fala: eu faço parte dessa geração. O vento forte pode passar na tua casa, pode abalar a tua saúde, pode abalar a tua família, pode abalar as tuas finanças, mas o Senhor vai entrar com providência na hora que o vento forte passar. Creia nisso, que Ele vai te socorrer no meio dessa tempestade. Creia nisso. Creia nisso. O Senhor vai te socorrer no meio da tempestade. Bata no seu peito e fala: o Senhor vai me socorrer no meio da tempestade. Crê nisso? Então fica de pé. Crê nisso? Crê nisso? Então começa. Quando eu estiver frente ao mar, chama esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da cante. Toda vez que passar, chame esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas não vão te afogar, faça como que o mar atravessou. E o nome do Senhor, um hino de vitória do outro lado. Quando eu estiver com alegria, vamos lá, e não puder atravessar, chama esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da. Deixa com alegria. Toda vez que o mar vermelho chame esse homem para te ajudar. Oh, aleluia. Pode falar esse nome que ele tem. Não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel. E no nome do Senhor, o hino de vitória do outro lado. Queridos, olha para cá. Não desista de caminhar com Deus na hora da prova. Ouça isso aqui: na hora da tua prova, há um inimigo lá no inferno dizendo assim: ó, vai desistir agora. Você está entendendo isso? Na hora da tua prova, há um inimigo que fica torcendo pela tua queda. Na hora da tua prova, há um inimigo querendo te jogar na depressão para te matar. Mas na tua prova, há um Deus que diz: o meu filho vai vencer porque eu darei vitória. Crê nisso? Crê nisso? Coloca a mão no teu coração. Eu quero falar com Deus pela tua vida. Eu quero pedir ao Senhor que no meio da tempestade, queridos, no meio da tua tempestade, você entenda que Deus não vai te abandonar. Ele vai se revelar para você na tempestade. Deus vai se revelar para você na tua tempestade. Seja qual for a tempestade que você passar, Deus vai se revelar para você na tempestade. Creia nisso, porque Ele tem interesse de trazer uma nova experiência na tua vida. E a experiência só se alcança, queridos, na prova. E é na prova que o Senhor se revela. E você vai entender: a tua força é na prova. Aleluia. Agora peça ao Senhor para o Senhor te proteger. Fala: Senhor, segura nas minhas mãos. Começa a falar assim como o Senhor segurou nas mãos de Pedro. Levantou Pedro naquele momento. O Senhor nesta noite levanta você também, queridos. Eu não sei qual é a prova que você está passando. Eu não sei qual é o vento que você está passando. Mas o Senhor nesta noite, Ele vai pegar pela tua mão direita e Ele vai dizer: eu te escolhi. Este mar não vai te afogar. Esta tempestade não
Ele está trazendo vitória neste mar. Pela tempestade que ele vai te ver, pode clamar esse nome, que ele tem poder. Creia no Senhor, que é na tempestade que ele vai te ajudar. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.